cuidado com o meio ambiente é urgente. Esse olhar para repensar os hábitos deve começar o quanto antes. Mas tem gente que chega na terceira idade sem refletir sobre isso. É por isso que vamos conhecer a história de Rossana Honorato. Ela é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPB, que já assumiu cargos ligados ao meio ambiente, tanto na Prefeitura de João Pessoa quanto no governo do estado. 60 é mais é pouco para conhecer a história dessa mulher. A edição de hoje está apenas começando. Gente, eu vou ler aqui um currículo para vocês dessa arquiteta e urbanista. É mestre em Sociologia Urbana, doutora em Planejamento Urbano, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPB desde 2005. Já foi secretária adjunta do Meio Ambiente de João Pessoa, dirigiu a superintendência da Secretaria de Administração do Meio Ambiente do Estado, além de integrar vários conselhos de gestão. Eu estou falando de Rossana Honorato, que está conosco aqui no nosso 60 é mais de hoje. Muito obrigada por nos receber. E aí, como é que você conseguiu trilhar essa trajetória? Conta pra gente. Eu vi a Beira-Rio ser pavimentada no barro, quando ela foi aberta, sabe? Para me tornar arquiteta depois, essa memória é bem legal, assim. Eu andava nela quando a máquina tinha passado o saibro amassado, e passeava ali com meu pai, no período que eu vivi com meu pai e minha mãe juntos, né? Que até 7 anos eu tive esse privilégio. Após os 7 anos, aí eles se separaram e eu passei a ter uma vida fora daquela vila. Mas até hoje, de vez em quando eu passo de carro, eu paro o carro e vou dar uma olhadinha na casa 68, que ainda está lá, bem parecida como era. Então foi daí que talvez tenha surgido esse interesse já pela arquitetura? É um destaque. Aconteceu, inclusive na minha infância, quando eu fui morar na casa da minha avó, na Juarez Távora, meus avós tinham dado ao meu tio o terreno de trás da casa. E aí meu tio construiu a casa de trás. Então a gente brincava nas valas que iam ser feitas as fundações. E também adorava aquilo, não somente essa brincadeira que a gente transformava aquele labirinto num espaço de correr, mas também conviver com esse passo inicial de uma obra, né? E também foi uma coisa bem interessante que talvez tenha influenciado a minha vida, a minha escolha profissional. E curioso, eu sou uma filha da classe baixa, porém a casa da minha avó, ela passou por uma reforma com um arquiteto colega do INSS da minha tia, filha da minha avó. E também foi outra experiência, indireta, né? De repente eu vi uma casa bem popular ser reformada e com uma planta, tive acesso à planta, observei, sempre fui muito curiosa. E aí eu observei aquela planta e vi a obra, foi a segunda obra da minha vida, criança, né? E aí, como eu falei aqui um pouquinho do seu currículo, ele é bem extenso na sua área, é muito técnica, né? E tem muitos trabalhos desenvolvidos, mas eu acho que a produção de livros talvez seja algo que te chama a atenção, né? Diante dos seus estudos de mestrado, de doutorado. Quais os títulos que você acha mais relevantes? Curiosamente, eu escrevi um livro, que ele foi vendido e etc. e promovido em 2 volumes. Se essa cidade fosse minha, a experiência dos produtores de cultura de João Pessoa sobre a perspectiva que eles tinham da própria cidade e a cidade entrevista. Então, a minha dissertação de mestrado gerou esse produto que era tão volumoso que eu transformei em 2 volumes. Então, são 2 livros em um. O segundo, categorizado pela ficha literária como literatura. E, curiosamente, ele se encontra, me informaram, ainda não fui ver, que ele se encontra no Museu da Cidade, em função das pessoas. Eu imagino a seleção de entrevistados que fiz, muitas
pessoas públicas ligadas à produção cultural de uma pessoa, talvez tenha sido isso. O Museu da Cidade ali em frente à Praça da Independência. É. E o primeiro livro que foi mesmo a dureza da minha dissertação, né? Além disso, após terminar a dissertação, eu já estava visando uma publicação, porque eu estava... Geralmente, quando eu faço alguma coisa, eu mergulho profundamente naquilo que eu estou fazendo. E aí fui atrás da seleção da então Lei Viva Cultura, na FUNJOP, e meu projeto de publicação foi aprovado. E aí eu consegui produzir os 2 livros. Então, ao final da minha dissertação, em que eu me torno um mestre, eu passo o ano 99 todinho trabalhando na produção para lançar em dezembro de 99 os 2 livros juntos. Tem alguma característica, alguma curiosidade que vale a pena a gente destacar aqui? Ou são tantas que não dá nem para a gente descrever? Olha, primeiro que, até por contingências da condição estudantil, eu era funcionária do Estado já, que eu comecei aos 19 anos como técnica de nível médio do Estado. Mas aí, a própria produção da dissertação, eu tive que ser muito econômica. Então, por exemplo, eu entrevistei 33 agentes públicos da área da produção cultural e transcrevi 33 entrevistas. A propósito, eu ganhei uma lesão no braço, até hoje eu não fiquei boa, né? Mas isso foi fundamental como método para fazer um trabalho que agradou muito, felizmente, sabe, a universidade e a opinião pública aqui em João Pessoa. O fato de ter eu mesma transcrito, para transcrever, eu imagino que você pode já ter passado por essa experiência, tem que ouvir um áudio diversas vezes para se certificar. E eu precisava da aprovação dos entrevistados para eles assinarem embaixo e dizer que estava exatamente como eles falam, né? Então isso fez com que eu ficasse com aquelas entrevistas na cabeça intensamente. Na hora de produzir a teoria e fazer o laço entre as falas e o conteúdo teórico, a abordagem teórica, era mais simples. Ah, eu sei, fulano falou isso. Aí trago fulano, de memória, trazia fulano para inserir naquele contexto em que eu estava produzindo. Isso me deu um conhecimento aumentado da minha cidade. A temática era generalista. Eu, desde sempre, sou uma mais urbanista que arquiteta, então isso me dá uma condição generalista muito grande. O urbanista é um generalista, tem que entender de tudo um pouco na cidade, né? E isso me deu um conhecimento bem amplo, assim, sobre as condições, porque eu tive entrevistados bastante, um grande privilégio para mim que eles tenham topado, sabe? Pessoas muito ativas e pessoas com bastante conhecimento, assim, da realidade. Então foi bem bacana. E aí, para conhecer essa obra, tem que passar lá no museu aqui da cidade, que fica em frente à Praça da Independência. A gente vai dar uma pequena pausa, Rossana, mas daqui a pouco tem mais Rossana Honorato aqui no 60 é Mais. Até daqui a pouco. Estamos de volta com 60 é Mais, hoje recebendo Rossana Honorato aqui no Bosque dos Sonhos. E aí eu já queria fazer uma pergunta bem interessante que a gente já conversou antes sobre o assunto, a questão de cuidar do meio ambiente. Nas suas pesquisas isso é fundamental, acredito eu, né? Como é que a gente pode usufruir do que nós temos, mas guardando então, preservando para as próximas gerações? Pois é uma atitude inteligente que a gente deve perceber, despertar para ela. Infelizmente, a maioria das pessoas que intervêm no meio ambiente, no espaço natural, elas não têm uma consciência adequada sobre a finitude do planeta, né? E por isso usufruem e intervêm de maneiras completamente, muitas vezes, irresponsáveis. E aí, recentemente, com o aumento do degelo das calotas, as mudanças climáticas, a aumentura do nível dos mares e rios, tem trazido para a gente uma demonstração evidente do quanto essas consequências são reais, né? A gente acabou de vivenciar uma tragédia que foi a experiência do Rio Grande do Sul.
e que nossas cidades, de uma maneira geral, estão todas fadadas a essa possibilidade. Sobretudo quando desmatam o território, se encontra uma área completamente arborizada em mata densa, mata atlântica, que é a nossa grande riqueza aqui em João Pessoa, e retira toda essa possibilidade, né? Desmata, destrói. E ainda com esse patrimônio, madeira de lei, né? Que a gente está vendo aqui, não é uma madeira frágil, é uma madeira de alta qualidade. A gente perde a mata, perde a sombra e não sabe para onde vai também essa madeira, que é um patrimônio financeiro incrível, alto capital, né? Nós precisamos, técnicos sobretudo, os gestores públicos, nos conscientizarmos de que o planeta é um recurso que não tem fim, né? Não tem, como as pessoas, algumas dizem, eu acho bacana, não tem planeta B, né? A gente não tem planeta B. Então, ou cuida desse e faz ele se tornar cada vez mais longevo em suas condições naturais, ou a hipótese de finitude vai se aproximar muito, muito de nós. E aí, cadê o futuro? Cadê nossos descendentes, né? O futuro da própria população fica sob risco, o maltrato com a flora, com a fauna, né? E a gente tem que prestar atenção. Recentemente, eu trabalho com uma tecnologia que tem ficado mais popular agora, que são soluções baseadas na natureza, em que a gente procura orientar as intervenções com sistemas que possibilitem uma proteção do solo que a gente mesmo está intervindo nele, de modo a que ele nos garanta longevidade. E a gente vê que você é uma pessoa muito ativa, né? Não só nas pesquisas, né? Quanto professora, também na vida, porque agora é avó, né? Recentemente foi avó. E aí eu queria exatamente que falasse um pouquinho disso. Como é que a gente faz para se manter ativa, né? Tendo uma rotina de trabalho intensa, tem família com criança nova que chegou, tem ainda uma doença crônica, né? A fibromialgia. Como é que faz para se manter ativa, né? Com tudo isso acontecendo? Eu sou uma pessoa bem resiliente, já notei há muito tempo, porque eu carrego a fibromialgia comigo. Acho que começou pelo processo do braço, porque a fibromialgia também possibilita que você tenha muitos traumatismos no corpo. E aqui e acolá tem uma dor e tem um membro traumatizado, né? E aí ela é crônica, ela não tem cura. E eu não quero saber disso. Assim, eu cuido de tudo. Eu faço todas as indicações médicas, sou muito zelosa com essa minha casa corporal. Faço exercício físico 4 vezes por semana. Fui à médica essa semana, vou ter que fazer mais, porque estou com perda óssea. Mas, assim, não sei quando na vida, muito jovem, inventei que eu ia viver 100 anos. Eu vou viver minha vida para viver 100 anos. Pode ser uma coisa assim, sem sentido para muita gente, mas a minha curiosidade é enorme. Como é envelhecer, como é ficar velhinho, como é ver a vida, olhar para a vida tendo 100 anos de idade. Eu acho isso impressionante. E eu já noto que não é fácil, né? A gente sabe que envelhecer é um processo que já vai reduzindo as condições de mobilidade, enfim. Mas, por enquanto, está tudo caminhando. Eu sou realmente intensa com o trabalho, tenho uma agenda muito cheia. Talvez isso também seja importante para me manter ativa, né? E cuido da saúde mental também. Preciso, por conta da fibromialgia, também preciso cuidar bastante. Faço psicanálise há 300 anos, cuido bastante. E é com todas essas dicas de vida que Rossana Honorato, de 61 anos, virou a personagem do nosso 60 é Mais de hoje. A gente espera ter te inspirado aí em casa, em quem está nos acompanhando, para também viver mais e melhor e chegar até 100 anos. Se cuide. E vai chegar, é só se cuidar. Até o próximo 60 é Mais. Obrigada.